Estudo número 3: O substituto dos nossos pecados. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. No estudo anterior, aprendemos através da Bíblia que o ser humano é pecador e, portanto, está separado de Deus. Deus criou a humanidade com a capacidade plena de relacionar-se com Ele. No entanto, a relação pessoal que havia entre Deus e o ser humano foi perturbada pelo pecado. A Bíblia, em Isaías capítulo 59, versículo 2, declara: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em sua essência, o pecado é um ataque contra a honra e a santidade de Deus. É rebelião contra Ele, pois o ser humano prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. A santidade de Deus reage contra o pecado. Essa reação é conhecida como manifestação da ira de Deus. Imagine Deus irado. Calma. Não se desespere, pois Deus, em sua bondade, adiou o juízo dirigido a nós, pecadores. Esse adiamento é a parte do plano de Deus em que Ele nos oferece a possibilidade do arrependimento dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Deus, em seu infinito amor, proveu um meio para reatar a comunhão interrompida entre Ele e a humanidade. Jesus é a provisão de Deus para perdoar o pecado do homem, conforme Ele mesmo afirmou em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A comunhão com Deus foi restabelecida, pois Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. No Evangelho de João, encontramos João Batista, o profeta que foi precursor de Jesus, anunciando que ele era o enviado de Deus. A palavra de Deus nos diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Para entender completamente o anúncio de João Batista, é importante lembrar que o povo judeu a quem João Batista estava falando era familiarizado com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde ovelhas e outros animais eram sacrificados pelo pecado. Quando alguém pecava, um animal sem mancha era sacrificado como substituto inocente para compensar o pecado. Esse sistema apontava para o tempo quando Jesus, de uma vez para sempre, mediante seu sacrifício, haveria de tirar o pecado do mundo. Para melhor compreensão a esse respeito, será necessário ler também Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 25. Porém, é preciso atentar para o fato de que existem trágicas consequências para a pessoa que não olha com fé para Jesus, reconhecendo que Ele morreu para perdoar os seus pecados. A palavra de Deus nos diz: Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, verso 24. Jesus é a única solução de Deus para o pecado do homem. Por meio dele, podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Aleluia! Faça uma breve oração,
agradecendo a Deus pela provisão na pessoa de Cristo, a fim de que você não permaneça em seus pecados. Faça uma oração com suas próprias palavras e não se preocupe com a simplicidade das mesmas, pois jamais impressionaremos a Deus com palavras bonitas, pois Ele está atento a um coração sincero. Deus o abençoe.